Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco a respeito da Faculdade de Psicologia ou Universidade de Psicologia. Então, para quem tiver interesse de uma temática direcionada à psicologia em si, acesse o canal aí, a gente está com mais de 250 vídeos em diferentes temáticas, tanto da psicologia como da filosofia. Este vídeo é realmente atendendo a um pedido de um seguidor especificamente, que solicitou, assim como uma seguidora solicitou algum tempo atrás, um vídeo falando sobre as leituras introdutórias à psicologia, então pedindo que eu desse indicações de leituras de introdução à psicologia, as quais tem um vídeo referente. Eu vou deixar inclusive na descrição desse o link deste vídeo sobre leituras em psicologia. Então, se você tem interesse de ler questões introdutórias à psicologia, pode estar acessando estas leituras deste outro vídeo, que inclusive são leituras iniciais do curso. Bom, e esse outro seguidor me solicitou que eu falasse um pouco a respeito do curso em si, como que era o curso de psicologia, e também questionou em qual ano eu estou. Eu estou no segundo indo para o terceiro, então eu estou encerrando o segundo ano de psicologia. Ainda não encerrei em 2015 como era esperado, porque a minha universidade teve um pequeno problema com uma greve, nosso estado passou por alguns perrengues ano passado, e isso fez com que tenha algumas matérias que eu ainda vou ter que fazer algumas aulas esse ano para encerrar, mas é pouco tempo, ali prazo de um mês a gente encerra todas as matérias do ano passado, e aí eu já vou para o terceiro ano. Bom, e falando um pouco referente ao curso em si, é difícil dizer especificamente, por exemplo, grade curricular, porque a grade curricular ela é muito aberta, então cada universidade ou faculdade tem a liberdade de fazer a sua própria grade de psicologia. Não é também uma coisa assim solta, não, pode ensinar qualquer coisa. É uma grade, então ela tem sim alguns princípios que tem que ser seguido, então esse curso ele tem que ter um mínimo de requisito na área da psicologia para que a grade seja aprovada e o curso seja legalizado como válido. Porém, dentro disso varia muito, então eu tenho algumas pessoas com quem eu converso de outras faculdades, de outros estados, inclusive do outro lado do país, de onde eu estou, e essas pessoas me relatam como que é a grade delas, a gente conversa, troca informações. Então é mais do que notável que as grades curriculares das universidades são muito variadas. Isso dentro do próprio estado, universidades muito próximas já há uma diferenciação. Então não tem como eu falar, no primeiro ano de psicologia você vai ter essa e essa matéria. Não. Vai depender muito da universidade que você entrar, mas eu posso falar um pouco sobre o que eu tive a partir da minha universidade. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que para quem entrar em uma faculdade ou universidade particular, sinto em te informar, mas normalmente a maioria dos cursos particulares de psicologia são bem mais pobres do que os cursos públicos. E eu não digo isso simplesmente porque eu faço um curso público, mas a universidade pública, para começo de conversa, cursos da área da saúde, como é o caso de psicologia, fonoaudiologia, entre outras, são cursos integral. Ou seja, você tem aula manhã, tarde e à noite em alguns casos. E as faculdades particulares geralmente são aula meio período. Então não adianta você querer dizer que em 4 horas, 5 horas, o aluno vê exatamente o mesmo conteúdo que nós na universidade pública vemos em 10, às vezes 12 horas, dependendo do dia. Eu já cheguei a passar 12 horas na universidade estudando. Então não tem como você ver o mesmo conteúdo em 5 anos, porque o nosso curso é integral e é de 5 anos. Isso já faz com que tenha uma discrepância ali entre o curso da universidade pública e da universidade particular. Aí você vai me perguntar, mas então se eu fizer uma faculdade particular, meu curso, minha formação vai ser uma porcaria? Não. Então você tem plenas condições de fazer um curso numa universidade particular e de estar fazendo uma formação de boa qualidade. Isso vai depender de você. Até mesmo porque mesmo eu tendo um curso integral, que eu tenho aula manhã e tarde, eu faço grupos de estudo à noite e eu estudo muito por fora, faço muitas leituras por fora. Porque você nunca vai ver na universidade o suficiente. Então se você quer ter uma formação decente, você vai ter que estudar por fora. Você está estudando numa universidade particular ou pública. Existem duas formas de se formar na universidade.
Uma delas é se formar levando de barriga, lendo o que os professores te obrigam, se é que lê, às vezes até pagando para outros fazer seus trabalhos e não estando nem aí. Essa é uma das formas que se formam muitos, infelizmente, atualmente. A outra forma é se formar um profissional competente com responsabilidade e ética nos estudos. E aí você vai sofrer, meu amigo, porque aí você vai ter que assistir todas as aulas, prestar atenção e vai ter que ler muita coisa por fora. Então o que os professores te passam de leitura é a básico do básico. Você vai ter que ler muito mais coisa para realmente ter um entendimento a respeito do conteúdo, seja qual for o curso que você faça. Na psicologia, muito mais, porque a psicologia ela tem muitas áreas, então é um conhecimento muito amplo para ser absorvido e para ser estudado e analisado. Enfim, a respeito do primeiro ano. Bom, no primeiro ano do meu curso, da minha grade curricular, você vê muito pouco diretamente de psicologia, então você não vê teorias psicológicas específicas. O que você estuda muito é a filosofia, então a filosofia é base, e se você faz ou fez um curso que no primeiro ano você não teve um bom embasamento filosófico, não teve introdução à filosofia, não teve a história da filosofia, vá atrás, leia por fora, porque vai te fazer falta. Significa que a tua formação não está sendo das mais legais. Então significa que a tua universidade não tem um bom senso de saber o quanto que a filosofia é importante. Por quê? Porque a maioria das abordagens posteriores que você for trabalhar da psicologia, elas vão vir de um embasamento filosófico, como o nosso canal já vem mostrando. Então no primeiro ano você tem História da Filosofia, no meu caso eu tive História da Filosofia, onde você estuda realmente a construção do mito na Grécia, e a importância e o valor da construção desse mito para a explicação inicial da vida, do surgimento do universo, entre outras coisas. Você vê questões introdutórias à psicologia, então você não vai ver especificamente a teoria e tal. Não, você vê um pouco sobre a história de cada teoria. Então, por exemplo, eu tive em introdução à psicologia, eu tive um pouco de psicanálise, muito pouco, 3 aulas, não foram 3 dias, 3 aulas de 50 minutos. Ou seja, obviamente que não são dessas 3 aulas que eu trago o conteúdo para o canal. Então, isso que eu relato, que você vai ter que estudar muita coisa por fora. Todo o conteúdo que eu trago para o canal de psicanálise, praticamente nenhum desse conteúdo eu vi em sala de aula. Todo esse conteúdo eu vi fora, em trabalhos de grupos de estudo, dos quais eu participei tanto como ouvinte quanto como participante ativo mesmo, ministrando grupos. Também vem de conversas externas com professores da área da psicanálise e muita leitura. Porque dentro da sala de aula, realmente o que eu vi foi um pouquinho da história de como que o Freud desenvolveu a psicanálise, mínima coisa. Questão de prazo de 2 horas que a gente falou sobre psicanálise. Eu vi também um pouco de comportamental no primeiro ano, então na mesma introdução à psicologia você vê um pouco sobre a comportamental, também coisa bastante superficial, só o que é a escola, qual o pensamento dela e como ela surgiu. Um pouco do existencialismo, estudei Gestalt por fora, para contribuir também, que fazia parte, então a professora deixou disponível para que cada um escolhesse uma abordagem a qual queria estudar por fora para entregar um trabalho escrito. Eu resolvi estudar Gestalt, também estudei por algum tempo ela, mas me desencantei com ela porque as pessoas da própria Gestalt não foram muito receptivas comigo, diferente do existencialismo, que eu encontrei uma recepção ótima, assim, fui muito auxiliado por pessoas do existencialismo em si. Estudamos também um pouco de cognitivo, então terapia cognitivo-comportamental. Estudamos um pouco da ideia dela, o que é o pensamento da terapia cognitivo-comportamental, mas também nada aprofundado, com definições específicas de conceito, não. Só realmente o que é a escola de cada uma das citadas, quais são os principais autores e qual é o pensamento deles. Creio que são essas escolas que nós abordamos. Falamos um pouco, discutimos em sala um pouco de Reich, mas muito pouca coisa, entre algumas outras. Tive epistemologia da psicologia, então a epistemologia ela é uma matéria que ela visa contar a história. Então como que aquela ciência surgiu. Então eu tenho inclusive um vídeo aí no canal que se chama Psicanálise 1 Primórdios,
mais ou menos aquilo que eu faço em relação à psicanálise, de trazer como que a psicanálise se desenvolveu, é o que a gente vê em epistemologia da psicologia. Então você entende de onde a psicologia vem. Então você estuda desde as especulações filosóficas lá de Sócrates, até passando por Descartes, passando por vários outros autores, até chegar em Wundt, em Freud, nos mais recentes. Que mais que a gente viu? Deixa eu tentar lembrar. Então, história da filosofia, epistemologia, introdução à psicologia. Eu pessoalmente amei todas as matérias. Algumas pessoas não gostam tanto por não ser tão direta a psicologia. Eu, como aprecio muito filosofia, não tenho problema nenhum com isso. A gente teve algumas matérias básicas também, como construção de textos, por exemplo, que é para realmente você saber construir um texto que você vai usar ao longo do curso todo. Isso também é uma coisa bastante comum nas universidades públicas, você ter matérias no primeiro ano, matérias direcionadas à construção de textos, a outras coisas. Estatística, que é uma coisa que eu esperava nunca mais ver na minha vida, matemática, também vai encontrar, e isso é uma coisa característica de quase todos os cursos de psicologia. Então, quase todos os cursos de psicologia, até onde eu sei, pelo menos das pessoas que eu conversei, todas elas fizeram estatística. Então, se você pretende fazer psicologia, sinto em te informar, se você não gosta de matemática, você vai ter que aturar pelo menos uma matéria no primeiro ano de matemática. Isso também é uma característica de cada universidade. Algumas das matérias são semestrais, então elas fecham em 6 meses e encerra a matéria. Outras são anuais, como é o caso da minha. Então a maioria já é semestral, poucas são anuais, como é o caso da minha. Então a minha, ela leva 1 ano para encerrar a matéria. Deixa eu ver o que mais. Produção de textos, estatística, história da filosofia, epistemologia, introdução à psicologia, pesquisa. Então tem uma matéria que no caso da minha universidade se chama MIP, que é Metodologia de Investigação Psicológica, onde a gente aprende a desenvolver pesquisas na área de psicologia. Isso também é uma matéria bem interessante e que é de grande importância, principalmente para quem aí pretende posteriormente seguir uma carreira de professor ou de pesquisador na área. E a gente sabe que os grandes nomes da psicologia, eles foram tanto autores quanto pesquisadores e atuantes. Então, se a gente pegar o Freud, ele atuava em consultório, atendia seus pacientes, escrevia a respeito e do seu modo fazia suas experiências. Não eram experiências como muitos têm entendido, experimentos de laboratório, mas ele tinha a sua própria forma de experimentar a psicologia. O próprio Skinner, que é um grande autor também da comportamental, então se a gente vê, ele também desenvolvia suas pesquisas em laboratório. Eu não me recordo se o Skinner chegou a atender em clínica, mas de qualquer modo ele desenvolvia pesquisa e escrevia. Então sempre quando nós formos nos formar em uma profissão em universidades de grande porte, elas tendem a dar esse viés, tanto para atuação quanto para pesquisa. Deixa eu ver o que mais. Eu creio que são essas matérias mesmo, então posso ter esquecido de alguma, não me recordo agora no momento. Esqueci de genética, tudo bem. Genética e anatomia. Então, genética, estudamos principalmente essas questões de distrofias, de questões, por exemplo, de síndromes, entre outras coisas, que podemos nos deparar futuramente em consultório. E anatomia, a gente estudou um pouco do funcionamento, do desenho, dos nomes, do cérebro, do tronco e de toda realmente a questão interligada com o sistema nervoso. E acho que agora eu não esqueci de mais nenhum. São essas as matérias, esses os conteúdos do primeiro ano. No segundo ano já começa a vir matérias mais direcionadas. Então a gente já começa a ter conteúdos mais direcionados à atuação. Então, por exemplo, a gente tem uma matéria específica ensinando métodos de análise psicológica, métodos de se fazer entrevistas psicológicas, por exemplo, ou ensinando a se fazer avaliações psicológicas. A gente tem uma matéria que é direcionada especificamente para comportamental, então na nossa universidade se chama AEC,
que é a análise experimental do comportamento. Então é uma disciplina direcionada mais à teoria comportamental mesmo. Temos neurofisiologia, então que já é não apenas o desenho, a anatomia do cérebro, mas sim o seu funcionamento. Temos a matéria de... deixa eu ver o que mais. As matérias de filosofia, que são muito do meu apreço sincero, então elas são mais características do primeiro ano mesmo, ao menos no nosso curso. No segundo já são todas matérias mais direcionadas mesmo. Então são matérias mais específicas, mas e aí daí por diante todas serão semelhantes. Então você vai ter matérias direcionadas à atuação do psicólogo no hospital, à atuação do psicólogo em empresas, à atuação do psicólogo na escola, que a gente já tem no segundo ano, então a psicologia escolar, que é uma psicologia mais voltada mesmo para a atuação em escola. A gente estuda como que surgiu também a utilização da psicologia na escola, como que se iniciou isso e como que está sendo desenvolvido atualmente. E daí por diante é nesse mesmo estilo, então dando já um direcionamento, ensinando áreas mais específicas da psicologia. Eu pessoalmente não me arrependo em nada de ter iniciado o curso de psicologia. Sou declaradamente, eu não tenho nem muito o que falar, e pelo tanto de vídeos que eu gravo na área, já é bem notável que eu sou apaixonado por estudar a psicologia. A psicologia, ela quebra alguns encantos quando você começa a estudar, então tem algumas coisas que você vai descobrir. Por exemplo, muita gente, eu pelo menos tinha antes de entrar para o curso, aquele encanto do psicólogo, imaginando o psicólogo como uma pessoa quase intocável, uma pessoa extremamente ética, uma pessoa de um posicionamento impecável. E você vai acabar descobrindo ao decorrer dos estudos, até por exemplos que você vai estar vendo, que nem todo profissional da área de psicologia é ético, infelizmente. Então você vai ver que tem algumas coisas assim, alguns posicionamentos de alguns supostos profissionais da psicologia que vão te decepcionar. Talvez a própria atuação de algumas abordagens psicológicas te decepcione. Então talvez ao analisar algumas teorias psicológicas você pare para pensar, poxa, eu não achei que a psicologia fosse capaz de pensar desse modo, porque realmente não vai te agradar o modo de pensar. Mas, enfim, uma coisa é certa, você vai encontrar uma escola, uma teoria que vai te agradar, que vai te encantar, a menos que a psicologia não seja o caminho que você tem que seguir. Mas se for o teu caminho a seguir, você vai encontrar uma abordagem que você vai se identificar com ela. E a partir do momento que encontrar essa abordagem, invista nela. Então leia, estude a respeito. Nem que seja para dizer, não é isso, eu achei que era isso, não é isso que eu quero, eu vou partir para outra. Mas você só vai saber se é mesmo ou não o que você quer a partir do momento que você estudar, ler a respeito e entender aquela abordagem. Estude muito por fora, porque a universidade jamais vai dar conta de ensinar para vocês tudo que é preciso, de maneira alguma. E creio que seja isso. Então quem está interessado em fazer psicologia, saiba que você vai ter que estudar bastante, saiba que talvez alguns encantos seus sejam quebrados, mas que ainda assim a psicologia é fascinante e que vale a pena. Creio que é isso. Para quem quer realmente entrar para essa área, meu bom empenho, boa sorte. Aí não contem com a sorte, prefira desenvolver o seu empenho, porque a sorte nem sempre ajuda. E realmente esteja ciente que você vai precisar se dedicar. Então, se você quer ter uma formação decente, você tem a opção, você pode se formar de barriga se você quiser. Agora, se você quer ter uma formação decente, você vai ter que prestar atenção muito nas aulas e vai ter que ler bastante. Talvez até a psicologia ela não seja algo tão pesado. Então ela não é aquela leitura que te dá um mal-estar de ler. Tem matérias, eu pessoalmente comecei um curso de história, não cheguei a concluir porque não dei conta, porque justamente as leituras, assim, pelo menos na universidade que eu fiz história, as leituras assim te fazem passar mal, são leituras chatas, são leituras muito maçantes e que extraem tua energia assim de uma maneira que esgota. Então a psicologia não, a psicologia a maioria das leituras são bem light, são bem agradáveis, mas são muitas leituras e a psicologia em si ela te ocupa muito tempo. Então ela não é que ela te force tanto, mas é uma coisa a qual você tem que dedicar muito tempo, se quiser ter uma boa formação. Até mais, até um próximo vídeo, se inscrevam no canal e cliquem em gostei no nosso vídeo.